Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas queridas irmãs. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, casa e família, em nome de Jesus. Feliz dia das meninas amanhã, antecipadamente, que Deus abençoe a vida de todas vocês. Nós queremos orar pela vida das nossas meninas, que são extraordinárias e tão abençoadas, que o Senhor continue a fortalecê-las. Abra suas Bíblias, por favor, queridos, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler, a partir do versículo 5 do capítulo 6, a palavra de Deus. Quero dizer para os meus irmãos e as minhas irmãs que estão nos acompanhando pela internet, que nós estamos começando hoje pela manhã uma nova série, e a gente vai falar sobre ela, mas à noite também. A série que nós vamos começar à noite chama-se De Carona com os Profetas. E nós vamos pegar carona com alguns profetas e vamos andar por onde alguns profetas andaram. Logo mais às 7 horas da noite, você vai poder acompanhar ao vivo no Facebook ou no YouTube da Igreja Presbiteriana das Américas, e depois no Spotify o podcast vai estar liberado para você acompanhar também. Aqui no templo, irmãos e irmãs que se inscreveram e que agendaram, seguindo todos os protocolos e cuidados que nós precisamos ter numa época como essa, o zelo e a responsabilidade de cada um de nós está aqui, no topo. Cada um de nós é responsável pelo próximo, pelo outro. Essa é uma manifestação de carinho e de amor também. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, a nossa série que começa hoje chama-se Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos o que fazemos, irmãos? Tem certas coisas que é possível que alguém simplesmente repita porque já fez há algum tempo, ou já tem feito há algum tempo, ou alguém diz, faça isso, e a pessoa faz e nem sabe por que faz. Por que fazemos o que fazemos? É a pergunta que está para ser respondida durante os próximos domingos, e a gente vai encontrar com alguns temas importantes para nós dentro dessa perspectiva. Por que fazemos o que fazemos? E a primeira coisa que nós vamos responder está nesse texto de Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, é por que oramos? Por que oramos? E a resposta que já é apresentada para a gente é, oramos porque Jesus orou. Oramos porque Jesus orou. Evangelho de Mateus, abra aí comigo. Capítulo 6, versículos 5 a 8, diz assim, e quando orardes, pode ler comigo? E quando orardes, não sereis como quem? Oh, meu Deus, lê de novo, hein? Vamos ler de novo? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, o que mostra que hipócrita também ora. Está certo ou está errado? Não tem a lógica aqui? Então vamos ler de novo, hein? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, onde, gente? Nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. É nesse ponto aqui, que muita gente pensa, opa, recompensa é o que eu quero. Qual será a recompensa que eu vou ganhar se eu entrar no meu quarto e fechar a porta e estar ali diante de Deus? Versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições como quem? Os gentios. Então, pensa bem comigo. Hipócrita ora e gentio ora. Concorda? Está na lógica aí? Então vamos em frente. Por quê? Porque eles presumem que pelo seu muito falar, eles serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E eu quero começar por esse ponto. Deus sabe de todas as coisas, certo ou errado? Deus sabe de todas as coisas. Por que nós oramos então? Por que nós oramos se Deus já sabe de todas as coisas? Se Deus já sabe de todas as coisas, nós oramos porque Jesus orou. E essa é a nossa grande lição de hoje. Nós oramos porque Jesus orou. A oração não é sobre somente falar.
A oração vai além das palavras, embora elas sejam bem importantes. A oração também é sobre ser acolhido por Deus. E aqui tem algumas etapas que eu queria pedir que vocês acompanhassem comigo. 3 etapas de uma oração. E eu quero pedir que você me ajude a detectar qual delas é a mais esperada e a mais celebrada. Primeira etapa, ser acolhido por Deus. Segunda etapa, ser ouvido por Deus. Terceira etapa, ser atendido por Deus. Vou repetir rapidamente. Primeira etapa, ser acolhido. Segunda etapa, ser ouvido. Terceira etapa, ser atendido por Deus. Qual das 3, na sua opinião, na maioria dos casos, é a etapa mais celebrada? Para quem está acompanhando pela internet, o que eu estou ouvindo aqui no templo é ser atendido. Não é verdade? Ser atendido. A gente normalmente celebra na terceira etapa. Celebra quando é atendido, ou quando foi atendido. Todavia, é preciso que a gente tenha uma lógica nesse raciocínio. Não será atendido aquele que não foi ouvido. Não será ouvido aquele que não foi acolhido. Então nós temos acolhido, ouvido, atendido. Não será atendido aquele que não foi ouvido. Não será ouvido aquele que não foi acolhido. Então, a grande parte, a melhor etapa, a principal etapa dessa história não é ser atendido, tampouco ser ouvido, embora sejam etapas extraordinárias. Mas se não houver a primeira etapa, fundamentalmente a primeira etapa, se nós não formos acolhidos na presença do Senhor, não haverá como ser ouvido e nem atendido. Não é verdade, gente? Está acompanhando o raciocínio lógico? Então entenda uma coisa. Parece que a nossa ordem de expectativas ela é absolutamente equivocada. E aí que nesse texto nós vamos aprender que nós somos acolhidos pelo Senhor. E o fato de sermos acolhidos pelo Senhor é o que nos conduz para a segunda etapa de sermos ouvidos. Todo mundo quer ser ouvido pelo outro. Nós falamos na expectativa de que o outro nos ouça. E cá entre nós, já conversou com alguém e percebeu que a pessoa estava em Nárnia enquanto você conversava com ela? Já conversou com alguém e você falou, não sei se é Nárnia ou Disney, deve estar, pelo semblante está na Disney. E quando você vai conversar com a pessoa, diz, e aí, o que você acha? A pessoa, eu acho que é por aí. E você não deu nenhuma deixa do por aí, nem por ali, nem por aqui, nem por lá. Nós queremos ser ouvidos, nós precisamos ser ouvidos. Nós buscamos a Deus na expectativa de que Ele nos ouça. O texto de Mateus 6, 5 a 8, quer nos distanciar da hipocrisia, quer nos distanciar da encenação religiosa, quer nos distanciar da interpretação espiritual. Esse texto quer nos mostrar o quanto nós podemos ser acolhidos pelo Senhor, e não há etapa mais preciosa do que essa, de sermos acolhidos pelo Senhor, recebidos pelo Senhor, para finalmente, segundo a vontade dEle, graça, nós sermos atendidos, ouvidos e posteriormente atendidos. Há uma evidente distinção aqui no texto entre praça e quarto. Praça e quarto. Praça é o lugar escolhido pelos fariseus para orarem. Quarto é o lugar que Jesus indicou para Deus nos atender, para Deus nos ouvir, para Deus nos acolher. Na praça há vãs repetições confiadas no convencimento humano. Fala, na expectativa de convencer a Deus. Isso é na praça. No quarto de oração, a simplicidade, sinceridade, transparência, a verdade. Nesse lugar, há a maior recompensa de todas, que é essa possibilidade de termos a intimidade com o Senhor. Na praça, essas repetições envolvem essa superficialidade. No quarto de oração, a recompensa, e a maior recompensa não é o atendimento das nossas orações, não é sermos ouvidos pelo Senhor, mas a maior recompensa é sermos acolhidos por Deus. Nós precisamos observar isso. Nós não temos méritos em nós para bater na porta de Deus e exigir que Ele nos ouça. Nós não temos a possibilidade de exigir que Deus nos atenda e que Deus responda aquilo que a gente quer.
Nós só somos recebidos na presença de Deus porque Ele resolveu nos acolher, e este acolhimento é fruto da maravilhosa, poderosa e generosa graça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a comunidade cristã aprendeu desde cedo que a oração é parte da nossa essência. Eu quero deixar com você uma frase: dias sem oração são dias perigosos. Dias sem oração são dias perigosos. Só não ora quem não conhece o poder de Deus, só não ora quem não está percebendo a glória, a manifestação do Senhor. Quem não ora está perto dos abismos, e um abismo, diz a Bíblia, chama outro abismo. Então nós precisamos estar atentos a isso. Quem não ora, ignora a presença de Deus. Quem não ora, ignora a presença de Deus. A teologia reformada nos ensina, e o pastor presbiteriano Tim Keller cunhou uma frase que nos ajuda a entender que a oração é derramar nossos corações a Deus em louvor, petição, confissão de pecados e ações de graças. Louvor, petição, confissão de pecados e ações de graças. Essas 4 partes vão integrar uma oração saudável e plena. Saudável e plena. Por que fazemos o que fazemos? Por que oramos? Por que Jesus orou? Quero compartilhar com vocês algumas lições breves, em ocasiões em que Jesus entrou no quarto de oração, simbolicamente. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Evangelho, segundo escreveu nosso irmão Lucas, médico amado, que registrou de forma preciosa o livro que leva o seu nome, o Evangelho, e também Atos dos Apóstolos. Também é de autoria, sob a inspiração do Espírito Santo, do nosso irmão Lucas. Capítulo 6. Veja o que diz o capítulo 6, versículos 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, retirou-se Jesus, tá? Retirou-se para o monte, a fim de orar. Leia essa última frase do versículo 12. E passou a noite orando a Deus. Escuta bem, na Bíblia não tem palavra jogada fora, tá bom? Passou a noite orando a Deus. Versículo 13. E quando amanheceu, o que ele fez? Chamou a si os seus discípulos, e dentre os seus discípulos escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Do 14 em diante há uma descrição desses nomes. Então, a primeira lição que a gente precisa compartilhar e trazer para nós é que a oração nos prepara para escolhas, decisões e jornadas. A oração nos prepara para escolhas, decisões e jornadas. Antes de chamar os 12 homens comuns, 12 pecadores, 12 histórias e culturas diferentes, Jesus passou a noite orando. Jesus passou a noite orando. Ele retirou-se, ele afastou-se da agitação, da multidão, a fim de estar a sós com Deus. Diz a Bíblia que ele passou a noite orando a Deus. Aquela noite, irmãos, aquela noite precedeu um dos capítulos mais importantes do cristianismo. Era uma noite muito importante, por isso Jesus passou a noite inteira orando. A oração nos prepara para escolhas, decisões e jornadas. Ao amanhecer, nós fomos apresentados aos discípulos de Jesus, dentre aqueles que seguiam a Jesus, que eram seus discípulos. Jesus os tomou e os escolheu, os enviou como apóstolos. Estes apóstolos, esses 12 discípulos, tiveram o privilégio de andar pertinho de Jesus Cristo, a honra de andarem com Ele. Eles foram escolhidos para aprender.
eles foram escolhidos para o aprendizado, eles foram escolhidos para o serviço. Eles tiveram privilégios extraordinários, como, por exemplo, ver os milagres acontecendo diante dos olhos deles. Não apenas este milagre, mas todos os milagres que aconteceram. Eles encontraram pessoas que estavam aprisionadas, pessoas que estavam enfermas, pessoas que estavam cegas espiritualmente. Eles perceberam esse mover do Senhor. Eles tiveram a oportunidade de, quando Jesus pregava alguma coisa, eles não entendiam, no particular, eles diziam: Jesus, vem cá, a gente não entendeu bem, explica aí. E aí tiveram o privilégio de receber de Jesus Cristo a explicação. Esses 12 não eram perfeitos, esses 12 não eram melhores do que os outros, esses 12 não eram pessoas extraordinárias, eram 12 pessoas absolutamente comuns. E em sua imperfeição, um deles chegou a se desviar para sempre. Os outros, pela graça de Deus, permaneceram de pé. Uma boa noite de oração precedeu o chamado dos 12. E aqui nós aprendemos que escolhas e decisões não devem acontecer sem uma boa e abençoada conversa com Deus. Não devem acontecer sem uma boa e abençoada conversa com Deus. Se tem uma decisão para tomar, tem uma jornada para enfrentar, você tem escolhas que você deve apresentar, então não deixe de orar, não deixe de investir tempo em oração, não deixe de passar um bom tempo em oração. Jesus passou a noite inteira orando. Se Jesus estava orando, conversando com Deus, irmãos, é um exemplo para nós. Por que que nós oramos? Nós oramos porque Jesus orou. A gente está vivendo na cultura cada vez mais acelerada e dentro de um processo de aceleração, de imediatismo. Sabe para onde eles estão nos empurrando? Para a precipitação. Não dá tempo. Vamos orar por esse assunto, pastor, mas tem que orar rápido porque é para ontem. Mas espera aí, você tocou no assunto agora, não estou nem sabendo. Quantas pessoas se sentem impressionadas pelos outros, pelo tempo. Olha, se eu não disser isso agora, se eu não responder agora, outro pega, outro vai na minha frente, eu não tenho tempo de tomar uma decisão. Veja, nós precisamos aprender que esse tempo na presença de Deus é o tempo que nos fará ganhar tempo. É o tempo que nos livrará do erro. Quais os resultados dessa falta de oração? As nossas escolhas e decisões, elas podem parecer razoáveis à luz da correria. Foi o que deu para fazer. De fato, eu não fiz a melhor escolha, mas eu precisei tomar uma decisão. O chamado dos 12 marcou o começo de uma jornada que prossegue pela graça de Deus até hoje e continuará até a volta de Cristo. E aqui nós precisamos trazer para a nossa reflexão que cada começo, por menor que seja ou pareça, deve ser submetido a Deus. Cada começo, por menor que pareça, deve ser submetido a Deus. E o primeiro começo que deve ser submetido a Deus é o do dia. O primeiro começo que deve ser submetido a Deus é o do dia. Um dia parece comum. Um dia parece comum. Veja, quando Mateus, o evangelista, quando ele foi chamado pelo Senhor, ele saiu de casa para viver um dia normal, foi para o trabalho. Diz a Bíblia que ele estava sentado na coletoria, quando Jesus passou pela coletoria e fez a ele o chamado, ele se levantou e foi. O Mateus que saiu de casa não foi o mesmo Mateus que voltou para casa. Aquele dia foi diferente. Nenhum dia nosso é igual ao outro. Mas se você não consagrar esse dia ao Senhor, se você não experimentar esse tempo na presença de Deus em oração, você vai perceber a distância que fica. Por isso que quem não ora, ignora a presença de Deus. Por isso que dias em que nós não oramos são dias perigosos. O começo de uma jornada deve ser precedido por um tempo a sós com Deus, e esse tempo a sós com Deus nos permitirá perceber o caminho pelo qual nós deveremos andar. Exatamente por isso nós saberemos quais escolhas e decisões adotar, e seguiremos firmes e fortes apesar dos percalços e fraquezas. Afinal, a nossa confiança não repousa em nós, mas a nossa confiança está no Senhor, aquele com quem passamos um bom tempo em oração. Quantos testemunhos eu já ouvi, pessoas que me disseram,
e dizendo o seguinte: olha, pastor, me perguntaram e eu fiquei em oração um tempo. E a gente fica em oração, a gente não precisa fechar o olho, até pode, mas se você estiver num lugar público em que você precisa de ter alguma questão a ser apresentada, não deixe de orar, mas não tenha vergonha de orar. Eu fui um adolescente convertido na adolescência, então aos 14 anos, quando eu ia para a escola, eu gostava de agradecer a Deus pelo alimento na hora do recreio, e eu não fazia como um fariseu, eu fazia para que os meus colegas vissem que a oração para mim era importante. Em algumas ocasiões a gente ia comer um pastel, e eu precisava orar muito antes de comer o pastel, porque aquele pastel era, sabe o pastel que te chama para intercessão? Você olha e fala: Senhor, só a sua graça, só a sua misericórdia. E eu pegava ali os dois, o refrigerante, pastel, fechava os meus olhos e orava, em pé. E aí os meus colegas me cercavam, eu sentia. Quando eu sentia que eles estavam ali, eu orava mais tempo, se é para zoar, eu também vou zoar, né? E aí quando eu abria o olho, eles estavam ali dizendo: tchan! Aí eu: tchan! E eles gostavam de ver isso, e eles comentavam entre eles que eu orava. Eu nunca tive vergonha de orar. Não tenha vergonha de orar. Não tenha vergonha de dizer assim: olha, não posso responder agora, que eu tenho que orar por esse assunto antes. A pessoa vai dizer: agora é espiritual, vai orar antes? Sim, senhor, e vou orar pela sua vida também. Não precisa ser nesse tom, pode ser: vou orar na sua vida também. Tá, é que eu estava no mesmo ritmo aqui, eu fui no mesmo ritmo. Então, primeira lição: a oração nos prepara para escolhas, decisões e jornadas. Todos os dias nós estamos diante de escolhas, decisões e jornadas. Vamos passar um bom tempo com Deus em oração. Um bom tempo com Deus em oração. Se você me disser assim: pastor, olha, esse negócio é passar a noite inteira orando, olha, eu tenho uma fraqueza, eu tenho uma dificuldade, eu não aguento. Passa a tarde, passa amanhã. Não tem um cronômetro para dizer o que é o ideal, sabe o que eu estou falando? Desenvolva isso, mas não vem me dizer que não, eu oro todos os dias, eu oro indo, eu oro vindo, separa um tempo para oração, porque é isso que Jesus fez. Ou você acha que Jesus não podia orar indo e vindo? Entre um milagre e outro, milagre, entre um milagre e outro, oração. Não podia? Não quer dizer que ele não tenha feito, mas ele quer nos ensinar que um tempo a sós com ele é fundamental para nós conversarmos com Deus e ouvirmos de Deus. Ouvirmos de Deus. Por isso que a gente lê a Bíblia, a gente adora ao Senhor, e quando a gente ora, lê a Bíblia e adora ao Senhor, Deus vai ministrar ao nosso coração para nos dar a resposta que nós estamos buscando em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Segunda lição, abra a sua Bíblia, outro texto, outro quarto. Lucas capítulo 9, na sequência, versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28, veja que a gente está falando sobre a distinção entre o quarto e a praça. O quarto e a praça. A leitura da palavra de Deus, ela nos ajuda a compreender os processos de Deus para a nossa vida e as orientações dele para nós. Capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a quem, meus irmãos? Fala aí o trio aí. Pedro, João e Tiago. Lucas quebra a música, não quebra a música? Porque a música é outra aqui. Como é que é a música? Pedro, Tiago e João, aonde? No barquinho. Como a gente vai para o monte agora, Lucas escreveu Pedro, João e Tiago. Subiu ao monte com o propósito de... Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Dá uma paradinha aí, porque a segunda lição para nós é que a oração nos faz ver a glória de Deus. A oração nos faz ver a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta diante de nós. Pedro, João e Tiago foram preparados por Jesus para assumirem diferentes desafios após a sua partida. Uma das lições mais ricas que eles receberam está na conexão entre a oração e a glória de Deus. A oração e a glória de Deus. Eu vou usar uma expressão, espero que você me compreenda e aplique ao contexto do texto e da minha fala.
Na oração, os céus se abrem e a glória de Deus se manifesta. Na oração, os céus se abrem e a glória de Deus é manifesta. As cenas da transfiguração mostram Jesus com seu rosto, suas vestes resplandecentes. Há um impacto visual, estético, muito interessante, daquele que surpreende a gente, daquele que nos faz andar para trás, talvez fechar os olhos, talvez nos ajoelhar, ou os mais curiosos querem ir lá para colocar a mão. Essa é a questão estética que ali aparece. Mas o grande ponto é que essa questão estética revela a glória de Deus. A glória de Deus está sendo revelada diante deles. Eles nunca tinham visto Jesus assim. Eles nunca tinham visto Jesus assim, e essa expressão estética era a manifestação da glória de Deus. Deus estava se revelando em Jesus, Jesus estava demonstrando a sua divindade, e a sua divindade revela o seu poder e a sua autoridade, mostra que a glória de Deus é também de Jesus. A glória de Deus estava sendo manifestada em Jesus, diante dos olhos dos 3 discípulos que ali estavam. A glória de Deus também se manifestou, diz o texto, na figura da lei e na figura dos profetas, porque de uma forma extraordinária, a figura de Elias, que representa os profetas, e a figura de Moisés, que representam a lei, estavam ali, e a interpretação é que a lei e os profetas apontam para Cristo. Cristo é o centro de toda essa história. Nós temos uma perspectiva cristocêntrica. Cristo é o centro de toda essa história. Então, quando Elias e Moisés aparecem ali em glória, é o que diz a Bíblia, é uma síntese do Antigo Testamento que se cumpre em Jesus Cristo. Lembre-se, irmãos, que essa experiência se dá a partir de um tempo separado para a oração. Mas tem mais. Enquanto os discípulos ainda, diante dessa poderosa manifestação da glória de Deus, insistiam em suas agitações e inquietações, vamos montar tendas, vamos resolver esse assunto, o Senhor se manifestou, diz a Bíblia, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dele veio uma voz dizendo, qual foi a voz, qual foi a fala? Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. A oração nos faz ver a glória de Deus. Pedro, Tiago e João subiram com Jesus para a oração. Eles subiram com Jesus para a oração, eles não sabiam o que ia acontecer, eles não pediram, mostra-nos a tua glória, revela-nos a tua glória, mas a glória de Deus se manifestou. Todas as vezes que nós buscamos a Deus em oração, pode se preparar, todas as vezes que nós buscamos a Deus em oração, a glória dele se manifestará. Agora tem um detalhe, o detalhe é importante. Não crie expectativas de que haverá alguém resplandecente, de nuvem, e descer, vai ouvir. Não é isso. A glória de Deus, ela é glória de Deus. Ele manifesta a sua glória conforme a sua vontade, o seu querer. Não crie os parâmetros daquilo que você considera manifestação da glória de Deus, porque a glória é de Deus e não nossa. Não podemos exigir, Senhor, eu quero ver isso acontecendo, eu quero ver aquilo. Se isso não acontecer, é como se o Senhor não tivesse manifestado a sua glória. Calma, segura, espera, entenda, amadureça. A glória de Deus não tem regra humana, senão seria glória humana e não de Deus. Amém, meus irmãos? Agora, deixa eu dizer para você 2 coisas sobre esse tema. Quem vê a glória de Deus jamais ficará igual. Quem sente a glória de Deus, quem percebe a glória de Deus, quem mergulha na glória de Deus, jamais fica igual. Não dá para ser igual, Ele nos muda, Ele nos faz ver o que antes nós não víamos e nos enche da sua presença, seja o tempo que for posterior àquela maravilhosa experiência. De vez em quando a gente encontra com uma pessoa que teve profundas experiências com Deus e desviou.
Mas quando se começa a falar sobre aquelas profundas experiências, começa a acender o fogo novamente. E nós oramos para que Deus acenda o fogo do Espírito Santo dentro de nós, para que nenhum de nós fique fora. Afinal de contas, se alguém já experimentou a glória de Deus, esta pessoa nunca mais será a mesma. E a segunda coisa, quem vê a glória de Deus vai querer sempre mais. Vai querer sempre mais. Mas a maturidade ajuda a gente a entender que não é do jeito que eu quero. Vocês estão entendendo? Senhor, eu vi, a glória de Deus se manifestou, eu vi um anjo, agora eu quero ver 2. Aí alguém do lado fala assim, e eu 3. Aí nós estamos estabelecendo o que para nós é glória de Deus. E a glória de Deus não é manifestada dessa forma. A glória de Deus é manifestada segundo a vontade dEle. Então não fica querendo estabelecer o que é isso, o que é aquilo, porque Deus tem para nós sempre algo que é melhor. Amém, meus irmãos? Terceiro e último quarto de oração que nós vamos. A oração nos prepara para escolhas, decisões e jornadas. A oração nos faz ver a glória de Deus. Agora vamos para Lucas, ainda Lucas, capítulo 22. Vamos para frente. Hoje nós estamos saltando alguns textos, fazendo um tipo de mensagem diferente. Versículo 39. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Jesus no Getsêmani. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Leia comigo o versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, o que ele disse? Orai para que não entreis em tentação. Se alguém falar para você assim, olha, estou sofrendo tanta tentação, não sei você, mas a maioria esmagadora vai achar que é na área sexual. Não sei por quê. Parece que as pessoas não são tentadas a mentir, não são tentadas a se corromper, não são tentadas a fazer uso de maledicência, parece que é só na área sexual. Jesus disse o quê? Orai para que não entreis em tentação. Escuta só, as provações, elas fazem parte da nossa vida. Então, a terceira lição é que a oração nos fortalece nas horas difíceis. A oração nos fortalece nas horas difíceis. As provações, os percalços e as aflições estarão sempre diante de nós. Não vai ter, gente, tempo na nossa vida em que isso não venha. Não há como fugir delas, não há, mas há como enfrentá-las. Como nós vamos enfrentar essas batalhas, essas horas difíceis da nossa vida? Como, gente? Como? Martinho Lutero disse a seguinte frase. Olha a frase que o reformador Martinho Lutero fez. Muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde podia ir. Olha que coisa linda. Muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu podia ir. Quero fazer para você uma pergunta sincera, para uma resposta retórica, só no seu pensamento. Para onde você corre quando tem medo? Para onde você corre quando a tempestade vem? Para onde você corre quando se aproxima do vale da sombra da morte? Para onde? Para onde? Jesus experimentou a mais profunda agonia. E ao mergulhar na oração, Ele nos ensinou que assim devemos fazer nas horas difíceis. Nas horas difíceis, nós oramos. Para onde você corre quando chega a hora difícil? Com quem você fala sobre a hora difícil? Quem é a primeira pessoa a ouvir você falar sobre a hora difícil? Nessas horas, irmãos, as tentações são cruéis. E Jesus falou para a gente orar para não entrar em tentação. Nessa hora nós começamos a ouvir vozes. Escuta bem aqui o que eu estou chamando de vozes. Está tudo entre aspas aqui. Você começa a ouvir assim,
Deus te abandonou. Está vendo? Deus tem filhos prediletos. E você não é um deles. Você está sozinho. Sua oração não está sendo ouvida. Numa hora difícil como essa, nós começamos a ouvir voz dizendo assim: olha lá, aquela pessoa que é isso, é aquilo, está tendo uma vida boa, lá, se deu bem, está tranquila, está ótimo, e você está passando por isso. Aí vem uma outra voz e diz assim: está valendo a pena? Será que está valendo a pena essa sua vida espiritual? Olha bem. Orai. Orai, orai. Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. E é por meio da intimidade com o Senhor que nós seremos fortalecidos em pelo menos 3 áreas importantes da nossa vida: a área espiritual, a área emocional, a área física. E eu faço essa distinção, não que ela seja adequada, é porque a gente faz a distinção. Então eu preciso explicar isso. A gente coloca a vida em departamentos, em segmentos, em gavetas diferentes. Vida emocional, profissional, relacionamento a 2, com os filhos, a gente coloca em gavetas, como se isso fosse possível. Mas é o que a gente faz. Então, quando nós oramos, nós somos fortalecidos espiritualmente, ou seja, que é esse guarda-chuva aqui. Espiritualmente, quando nós somos abençoados pelo Senhor, isso desce para toda a nossa vida, todas as áreas, todas as gavetas, todos esses departamentos são alcançados pelo Senhor e nós somos fortalecidos pelo nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos desse fortalecimento espiritual quando nós enfrentamos as horas difíceis da nossa vida, para nós não cairmos em tentação, O Senhor nos fortalece espiritualmente, Ele age nas nossas emoções, Ele age no nosso organismo, no nosso corpo, porque o nosso corpo somatiza, e as emoções acabam influenciando o nosso organismo. É por isso que nós precisamos orar mais, buscar mais ao Senhor, seja na hora boa, que eu chamo de Caribe, ou seja na hora difícil, da tempestade, do sofrimento, do deserto, da dor, da angústia. Em todas as horas nós clamamos ao Senhor, e nós buscamos a Deus, clamando que Ele tenha misericórdia de nós. Há um derramar de Deus sobre as nossas vidas quando nós oramos no meio dessas horas complicadas e difíceis. O Senhor age na contramão da crise e nos coloca no modo quietude, apesar do alvoroço. A gente pega o celular e coloca no modo avião. Na hora difícil, quando nós oramos, Deus nos coloca no modo quietude. E as pessoas mais agitadas dizem assim: vai ficar assim, não vai fazer nada, não vai dar resposta nenhuma, não vai devolver nada, não vai dar o troco, não vai ligar, não vai mandar um e-mail, não vai definir, tem que definir, você é uma pessoa que tem que resolver isso aqui agora. Já resolvi. Já resolveu? Resolvi orar. Aí você tem que orar por você e pela pessoa, porque a pessoa, em geral, você vai, resolveu? Resolvi. Resolveu o quê? Resolvi orar mais. Aí depois passa 2 horas que eu ia falar, 2 minutos, né? 2 minutos, e aí, já resolveu? Já resolvi. O que você resolveu? Estou orando mais. E aí Deus nos coloca no modo quietude, o outro fica agitado porque o outro não está orando. Nós precisamos aprender a orar, e quando nós aprendemos a orar, nós ensinamos as pessoas a orarem, elas vão perceber o quanto é maravilhoso estarmos com Deus em oração. Nessas horas difíceis nós descobrimos o quanto é importante contar as coisas para Ele, chorar com Ele, lamentar com Ele, para finalmente recebermos dEle o alívio e a paz, independentemente do caos do lado de fora. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos disse em João 14 que Ele enviaria outro Consolador, o Espírito Santo que nos guia por toda a verdade. O texto vai nos ajudar a compreender que nos momentos de mais profunda dificuldade, esses momentos devem ser vividos em plena e profunda oração em nome de Jesus. 3 lições para nós. A oração nos prepara para escolhas, decisões e jornadas. A oração nos faz ver
a glória de Deus. A oração nos fortalece nas horas difíceis. Por que fazemos o que fazemos? Por que oramos? Oramos porque Jesus orou. Oramos porque Jesus orou. Cristão segue a Cristo. Nós temos um mestre, nós temos um Senhor. O nosso Senhor nos ensinou isso. Quando nós estamos diante de escolhas, decisões e jornadas, nós precisamos aprender a passar mais tempo em oração. Mais tempo em oração. Jesus passou a noite inteira para depois escolher de todos os seus 12 e comissioná-los, dar a eles uma missão, se tornaram apóstolos. A oração nos faz ver a glória de Deus. Jesus foi para o monte orar e lá houve a transfiguração. A glória de Deus se manifestou de maneira extraordinária, as vestes, o semblante, a figura de Elias e Moisés que apareceram em glória, o Antigo Testamento apontando para Cristo, a lei e os profetas que se cumprem em Jesus Cristo. A glória de Deus se manifesta na nossa vida quando nós oramos, apesar de nós. A oração nos fortalece nas horas difíceis. Se você tem passado horas difíceis, você sabe o que é ser abençoado por um tempo em oração. A gente passou a viver um tempo de terceirização da oração. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Nós oramos todos os dias. Você sabia que o conselho da igreja, os pastores e presbíteros da igreja, tem uma lista de oração por todas as pessoas da igreja que pedem oração, os pastores e os presbíteros, juntamente com um time de intercessores que está orando agora. São irmãs de várias idades, e elas estão orando agora. Enquanto nós estamos aqui, elas estão em oração em vários lugares. Sabe por quê? Porque a oração vai nos preparar para enfrentar dias difíceis. Tem muita gente passando luta. Nós não podemos nos fechar no nosso aquáriozinho. Nós não precisamos pensar a nossa vida espiritual como se estivéssemos aprisionados à praça. A praça é a do fariseu, a praça é a do hipócrita, a praça é daquele que não conhece a Deus, a praça é daquele que repete, achando que pela sua fala produzirá algum tipo de convencimento. Esse é o gentio. Nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, e o nosso Pai que nos vê em secreto, Ele nos recompensará. Lembra das 3 etapas da oração? Acolhido, ouvido, atendido. Qual é a etapa que as pessoas mais celebraram até aqui? Ser atendido. E nós aprendemos hoje que a principal etapa qual é? Acolhido pelo Senhor. Deixa eu te dar uma notícia boa. O Senhor está aqui e Ele quer nos acolher, a nossa fala, o nosso coração na presença dEle. É lindo ver isso. Sabe por que eu posso afirmar isso? Porque é o que diz a Bíblia. Então, vamos nos apresentar diante dEle em oração. Feche os seus olhos, faça a sua oração. Nós vamos continuar em oração nessa hora em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus querido, diante de nós, escolhas, decisões e jornadas. Diante de nós, a manifestação da glória do Senhor. Diante de nós, o fortalecimento nas horas difíceis. Por que nós oramos? Nós oramos porque Jesus orou, e porque Jesus orou, nós oramos, e o Senhor Jesus continua a orar
a interceder por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, ministra ao nosso coração o que nós mais precisamos nessa hora. Traga sobre nós o teu bálsamo, a direção, a orientação do Senhor. Traga ao nosso coração a ministração poderosa do Espírito Santo do Senhor. Aquilo que nós precisamos aprender. Queremos celebrar o fato de termos sido atendidos. Queremos celebrar a bênção de sermos ouvidos, mas ainda mais a bênção de sermos acolhidos na presença do Senhor. Esta é a recompensa que o Senhor oferece para aqueles que entram no quarto, fecham a porta e buscam ao Pai em secreto, e o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ao Senhor a nossa gratidão por nos ensinar a orar, não apenas a falar e a falar e a falar, mas a nos debruçar diante do Senhor, ao nos dobrar diante da sua glória, da sua manifestação generosa, e de forma saudável e equilibrada, reconhecendo a condução do Senhor, seguimos. Nós oramos, ó Deus, pelos amados que têm passado por dias difíceis. Nós oramos pela Luciana que está nessa luta e o Senhor conhece a história dela. Nós oramos pela querida Alaide com seus 96 anos. Oramos pelo Fernando, pelo José Santos. Oramos por Ruth, oramos por Jennifer, oramos por Vicente, oramos por Arisley, oramos por Soninha, oramos por Jadson, oramos por Dona Lúcia, oramos por cada um dos nossos amados que se lembram de queridos amados, oramos pela nossa família, oramos, ó Deus, pelos nossos relacionamentos, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, oramos, ó Deus, pelos nossos queridos e amados que estão longe, oramos pelos que estão perto, oramos pelos nossos vizinhos, oramos pela nossa igreja, oramos por todas as igrejas, oramos pelos gestores públicos, oramos pelo fim dessa pandemia em nome de Jesus, Pai. Deus querido, nós também queremos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos recebidas, aniversário de vida, de casamento, celebrações importantes, conquistas profissionais, escolares, desafios que foram vencidos pela graça do Senhor. Muito obrigado por todas as bênçãos recebidas na presença do Senhor e para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por todas as ministrações do Senhor ao nosso coração. Nós te agradecemos e te glorificamos. E assim nós oramos com o coração grato e oramos nos preparando para a celebração da ceia do Senhor. Pai, a nossa confissão é pessoal, individualmente. Nós confessamos ao Senhor os nossos pecados. Individualmente nós pedimos o perdão do Senhor. E como coletividade, como família, nós nos aproximamos para celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Consagramos estes elementos para a glória do teu santo nome e pedimos: alimenta-nos com esses nutrientes espirituais, em nome de Jesus. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando?